Bem-vindo, aluno do Passe, professor Leon aqui. Estou trazendo para vocês hoje a atualização, a resolução 175 CVM, que alterou um pouco a estrutura dos fundos de investimento, tá? Não é coisa para você ficar assustado, tá? Tem muita gente assustando os certificandos aí, muitas pessoas que não são professores, querendo ser professor na internet e assustando os alunos. Não tem susto nenhum. A estrutura dos fundos permaneceu a mesma nos seguintes sentidos. Fundo investimento é um CNPJ próprio, certo? Que ele é dividido em cotas. Beleza. Então, essa definição legal de fundo de investimento não alterou. O que alterou, de fato, é que um fundo de investimento, hoje, ele pode ser muito maior, abrigando vários fatores de risco, várias classes, ou seja, diversos fundos antigos que nós tínhamos na resolução 555. Eu não vou me delongar aqui, eu vou explicar, vamos direto ao ponto. Dá uma olhadinha aqui, eu sempre acompanhando vocês no meu PIP, aqui, para a gente conversar de perto. Então, o que é um fundo hoje em dia? Ele é uma coisa maior. A estrutura é a mesma, tá? Ele tem um regulamento, tá? Vamos aqui no meu marca-texto, ele tem um regulamento, ele tem uma identificação através de um CNPJ próprio, tá? Se esse fundo não se desdobrar, se ele não se desmembrar em várias classes, se você quiser fazer um fundo, uma casca, um fundão master, usando só um fator de risco, aplicando só num tipo de investimento de ativo, beleza. Ele vai ter o mesmo CNPJ para uma das classes dele e para o fundo master com uma forma geral. Agora, se, por exemplo, ele tiver várias classes aqui, ele for ser dividido, por exemplo, classe B, o que seria essa classe B? O antigo fundo multimercado, agora se chama classe de cotas multimercado. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar esse exemplo muito bacana, vamos colocar aqui a caneta, a nossa caneta pretinha aqui, a gente vai escrever aqui, ó, multimercado. Vocês já sabem que o multimercado ele não tem concentração de risco num determinado ativo, né? Ele usa várias compras em diversos ativos diferentes para diversificar a carteira. Então, o que acontece aqui comigo ainda? Se na classe C eu posso ter renda fixa, que ele tem os determinados percentuais em renda fixa, lá os 80%, ou seja, outra coisa muito importante que muita gente está me perguntando, não alteraram os percentuais, entendeu? O que mudou é só a questão da nomenclatura e o fundo poder abrigar mais de uma carteira, mais um fundinho dentro dele, mais ou menos assim. Então, eu posso ter sim, sem problema nenhum, um fundo de investimento com duas classes de ativos distintos. Nesse caso, a classe C seria, por exemplo, renda fixa e a classe B, multimercado. Maravilha, beleza. Só que é óbvio, daí eles vão ter CNPJs distintos porque eles vão ter patrimônios líquidos e carteiras distintas, gente. Então é óbvio que o classe B, o multimercado, ele não vai ter exatamente o mesmo CNPJ do renda fixa. Então quer dizer que um fundo hoje pode abrigar vários fundinhos daqueles antigos que têm a mesma estrutura, ou seja, são divididos em cotas. Aí vieram com uma coisa nova, vamos criar subclasse, é uma coisa mais comercial. O que a subclasse tem? Comigo aqui. A subclasse, ela tem taxas específicas de administração, gestão e distribuição, ou seja, os fundos, essas subclasses de cotas, eu vou ter a carteira, um fundo CNPJ, que vai ter vários CNPJs dentro dele, ou seja, subordinados a esse fundão, vamos ter vários fundos subordinados, que são as classes, e essas classes vão ter códigos, ou seja, vão ter cotas mais atrativas para o investidor, com taxas menores, né? Ou seja, quando eu sempre tenho taxas menores, significa uma maior rentabilidade para o cotista daquela determinada subclasse. Então, essas subclasses são divisões para fazer uma melhor diferenciação, ou seja, comercialização dos portfólios dos fundos de investimento. Bacana, né? Eles bolaram isso aí. Algumas subclasses vão ter e outras não taxa de performance, depende sempre se a classe permite, tá?
Então, por exemplo, um fundo classe renda fixa com o sufixozinho lá, por exemplo, simples, que é o fundo mais simples que tem. Ele permite taxa de performance? Não. Ele pode ter duas subclasses diferentes? Sim. Por exemplo, uma subclasse, se o camarada colocar lá 50 mil reais, ele paga 1% de taxa de administração, por exemplo. Se o camarada colocar 500 mil reais no simples, ele vai pagar 0,5% de taxa de administração. Então, ou seja, é o poder de barganha do dinheiro. É aí que entra a questão da subclasse. Mas o simples, tendo a subclasse Z e a subclasse Z1, certo? Ou subclasse Y, subclasse X, tanto faz. Lá dentro, essas subclasses, essas cotas não vão poder, ou seja, cobrar a taxa de performance, porque o sufixo simples continua da mesma forma. Não pode ter taxa de performance nesse tipo de fundo. Então não mudou nada. Tudo que vocês já viram, a gente só está atualizando nomenclatura, beleza? Ai, que medo! Pois é, influencer não é professor, gente. Um monte de gente no mercado tocando terror na cabeça de vocês e não tem terror nenhum. Aqui comigo é diferente, você aprende de uma forma mais simples e mais gostosa. Vamos voltar lá. Não tem CNPJ subclasse, tá? Porque a subclasse é uma divisão comercial de cota. Então é uma cota mais bonitinha e uma cota mais feinha, mais ou menos assim. Informes de posição do passivo fica na classe, ou seja, a posição do que tem de contas a pagar, né? O passivo são sempre as dívidas dentro de um CNPJ, tá? Ainda na subclasse aqui, prazo, então eu posso estabelecer também classes com prazos de carência. Ah, tá. A gente vai te dar, sim, uma taxa menor de administração caso você fique conosco aqui no fundo por, no mínimo, por exemplo, 3 meses. Então, são essas coisas, por isso que veio a subclasse, para deixar mais clara a comercialização e oferecer benefícios distintos para investidores distintos, tá? Posso ter, por exemplo, também, muita atenção aqui, eu posso ter subclasses específicas para, por exemplo, investidores qualificados. Eu posso dividir em subclasses para qualificados, eu posso criar subclasses para investidores profissionais, sempre dentro das regras, desde que, ou seja, a subclasse respeite a classe e a classe respeite ali as regras da CVM, tá? Então, o que eu tenho, voltando um pouquinho agora na parte de cima da classe, o que acontece? A classe tem patrimônio segregado, tá? Ela tem uma tributação própria, ou seja, o fundo multimercado continua com a tributação dele, regressiva, o renda fixa continua com a tributação dele, regressiva, a classe A de ações, por exemplo, aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, classe A de ações. Significa que essa classe, dentro desse fundão master de uma instituição XYZ aqui, a gente chama de, esse jargão no mercado seria o fundo da instituição master, né? Ou seja, é melhor para organizar, ou seja, a operacionalização no fundo fica muito melhor para eles. Dessa forma, criaram essas divisões de classes aí, fundinhos dentro do fundão master. É óbvio que tem tributação própria, porque a gente já sabe que fundo de ações que é 15% no resgate, ele não é a mesma tributação que o renda fixa, que é conforme prazo de permanência com a cota na mão. Então, tem que ter aí essa diferença, tá? Desde que sempre, né, a mesma categoria, gente, beleza? Eu não posso, por exemplo, vocês já vão ver mais para frente durante o material, que, por exemplo, eu não posso, dentro desse fundão, ter um fundo de investimento, uma classe de investimento em participações, porque essas categorias aqui, essa categoria aqui seria fundo de investimento, eu tô meio garranchudo hoje, financeiro, seriam os FIFs, tá? Que são os fundos em geral no mercado. Isso aqui a gente vai chamar o fundo, aqui esse nível é o nível da categoria, legal? Da categoria. Beleza? Então, o nível da categoria grande do fundo, Master, Fundo de Investimento Financeiro, ele vai poder abrigar essas classes aí, como eu mostrei para vocês, tá? Ou seja, tem que ter o enquadramento dentro das políticas de risco, taxa de custódia, ou seja,
Tá aí. A gente matou a primeira parte. Vamos para as próximas alteraçõezinhas que vieram. Aqui eu tenho uma coisa bem interessante, pessoal, que o antigo fundo de investimento em cotas, que a gente tinha lá, aqueles 95% do fundo teriam que ser investido em cotas, eles continuam sendo fundos de investimento em cotas, só que agora eles perderam o nome fundo e viraram o nome o quê? Classe. Olha que legal, vou inventar uma coisa para vocês aqui, ó. Classe. Uma classe de alunos não é uma turma? Então significa que as turmas se juntaram num turmão. O turmão é o fundo de investimento e as turmas ali, elas são, no caso, né? Elas são, as turminhas são os fatores de risco das carteiras. Então agora não é mais FIC, tá? É SIC, que é classe de investimento. Agora eu tô mais bonitinho aqui. Em cotas. Eu vou fazer dentro daquela estrutura para vocês entenderem. Olha que legal. Eu tenho um fundo master. Eu posso nesse fundo master ter daí, olha que bacana, ter exatamente a classe RF, renda fixa, e eu posso ter também a classe multimercado, por exemplo, eu vou colocar MM, é bem utilizado isso aí também no mercado jargão, MM multimercado. E eu tenho a classe SIC. O que é isso, professor? Eu vou explicar. O que é essa classe aqui investe? Então, olha que bacana, tá? Essa aqui investe em cotas de mesma classe. Essa aqui, classe RF, o que ela investe? Qual que é essa carteira dessa classe? A carteira que tem, por exemplo, título público federal, CDB, por exemplo, de outros bancos, ou até 20% do próprio banco que tem esse fundo master, ele pode aí vender CDBs da própria instituição, até 20% é o que a CVM permite. Por exemplo, debentures, vou colocar aqui. Tá? Então, mais ou menos isso. O que o multimercado vai comprar? Gente, vai comprar tudo. Vai comprar títulos de crédito, ou seja, papéis de renda fixa, vai comprar ações sem concentração e vai comprar o que mais essa carteira aqui, ou seja, as cotas vão ser representadas, ou seja, as cotas que estarão aí, as cotas, elas serão a representação dessa carteira de ativos. Então, títulos de crédito, ações, o que mais aqui? Por exemplo, derivativos, tá? Derivatifutos. Os futos, que é futuro, T de termos, futos, O e S. Opções e swap, o S de swap. Um setinho aí, pra vocês lembrarem que derivatifutos, tá? São os derivativos. Então, beleza. Então, eu posso, nesse fundo master, eu posso ter um fundo de investimento em cotas, eu posso ter dentro desse fundo uma classe de investimento em cotas, ó. Até a gente que dá aula faz tempo, é ruim essa... Foi uma alteração de nomenclatura pura e simplesmente, né? As turmas fundos viraram turmas classes, né? E daí a gente vai ter ali, por exemplo, ali a outra classe multimercado, né? Ou seja, tem que ser da mesma categoria, gente, certo? Então não posso fazer um fundo de investimento de participações e colocar classes da categoria de fundos de investimento financeiro. São categorias grandes aí, tá? E é importante isso. Dentro da categoria, que é na categoria que a gente está estudando mais dentro dessa alteração da resolução, eu tenho isso aqui, ó. A classificação CVM, ela, mais ou menos, ela quis espelhar o frame da Ambima. Então, a Ambima, em conversa com a CVM, ela já trouxe essa estrutura aqui, que seriam aqui, olha que legal, aqui, ó. Classe renda fixa, classe ações, classe multimercado e classe cambial. Então, esse nível 1 é o nível das classes, ou seja, quais tipos de riscos de fundos, né? Então, esse nível 2, que é da gestão, e esse nível
3 da estratégia, o que que eles fazem? Eles dão um cheirinho profundo. Nesse nível 2 estão os sufixos que a CVM cobra. Então, os sufixos da CVM, simples, olha lá, né? O sufixo baixa, média, alta, livre duração, no caso, né, a baixa duração seria o sufixo aqui curto prazo, né, da CVM, certo? Um exemplo para vocês. Então, o que acontece? Ela está trazendo espelhada mais para caber nisso, para a gente conseguir enquadrar os fundos de acordo com as diversas estratégias utilizadas, que esse nível 3 aqui é o nível da estratégia. Certo? Então, eu posso sim, daí dentro dessas estratégias, por exemplo, eu tenho lá um fundo, imagine que eu tenho um fundo renda fixa, que eu vou grifar para vocês entenderem. Imagine que eu tenho um fundo renda fixa, eu tenho um fundo renda fixa média duração, beleza? Acima de 1 ano, por exemplo, carteira, né? Dos títulos da carteira, e eu tenho um grau de investimento, que só vai comprar papel bom, classificação de risco AAA top. O que vai acontecer? Eu posso chegar e fazer a questão da subclasse lá. Então, nós temos o banco do passe na CPA, tem um fundão master, onde a classe renda fixa desse fundão master, tá, é um outro CNPJ, porque eu tenho também no meu banco passe na CPA, eu tenho um multimercado. Então, esse fundo passe na CPA, renda fixa, média duração, grau de investimento, ele pode ter 2 subclasses, dividindo exatamente na barganha de quanto mais paga, quanto mais investe conosco nas nossas cotas, menos você paga, você vai ter cotas com valores menores de taxa de gestão, administração e tudo mais. Vamos continuar lá então para vocês entenderem. Uma coisa que daí trouxe mais benefícios, vamos dizer assim, e mais transparência para os cotistas dos fundos. O que aconteceu aqui? Ó? O que é dizer esse troço? Responsabilidade limitada versus limitada. Até a alteração vir, até essa resolução chegar no mercado, todos os investidores eles sabiam que se o fundo quebrasse, zerasse, se o fundo fizesse uma alavancagem muito grande, além daquilo que o fundo poderia quebrar, ele poderia se tornar um patrimônio líquido negativo. Então imagine, você tem 100 mil reais investidos em um determinado fundo, as cotas, o patrimônio líquido ficou negativo, e cada um vai ter que, por exemplo, para quem tem 100 mil reais, 10% de patrimônio líquido negativo. Você perdeu esses 100 mil reais e vai ter que mandar mais 10 mil reais aí para o fundo de investimento, ou seja, você perdeu 110 mil reais, perdeu mais do que você tinha. Coisa louca, né? Isso é o resultado da alavancagem. Antigamente, todos os fundos que tinham alavancagem como um dos objetos de estratégia de investimento, eles informavam nisso. Agora é o seguinte, o fundo, todos são obrigados agora, todos os fundos são obrigados a, quando existir essa possibilidade, colher um termo onde o investidor, o cotista da ciência, quem está entrando no fundo da ciência, ó, agora eu estou assinando um termo de responsabilidade ilimitada. Ou seja, eu não sou só responsável pelos 100 mil, eu sei que se o fundo quebrar, alavancar e der M, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar aquele restante daquele dinheiro a fim de cobrir o rombo do fundo. Mas para isso, o fundo tem que te dar um documento, você tem que ter certeza daquilo e assinar. Porque nos fundos de responsabilidade, todos que forem de responsabilidade limitada, não vai precisar. Você já sabe, estou investindo dinheiro num fundo, se o fundo quebrar, eu perdi aquela grana lá, não vou ter que aportar mais daquele dinheiro o qual eu perdi. Beleza? Então dá uma olhada aqui no texto. Responsabilidade limitada, a partir da CVM, as subclasses podem incluir em regulamento a possibilidade de o cotista ter responsabilidade limitada. Então já coloca, os fundos dentro do regulamento, se for limitada a responsabilidade, se ele não fizer alavancagem e não tiver
ou seja, jeito de assunção de risco, né? Ou seja, não tiver jeito do cliente ter que não precisar mais fazer aportes em caso de rombo do fundo, vai ter lá no regulamento do fundo essa cláusula explicando isso, e o participante continua, quem está entrando no fundo, continua assinando os documentos que já existem. Termo de adesão, né? Termo de ciência de risco de crédito privado, caso o fundo compre mais títulos privados do que os da União, mais de 50% em títulos privados, ele tem que ter esse termo também. Tem que receber as lâminas antes de assinar qualquer coisa, o regulamento, todos os materiais de divulgação, maravilha, e não vai precisar assinar nada. Se ele for de responsabilidade ilimitada, que é o antigo fundo ou seja, os fundos que permitem dentro da CVM, as classes que permitem a alavancagem, aí vai ter que o cotista assinar esse termo de ciência assunção de responsabilidade ilimitada. Cuidado que isso aí vai cair, tá? Tá caindo em exame. Então, é óbvio, ele está assinando esse termo de ciência, ele não vai estar assinando esse termo de ciência dizendo que ele está ciente que ele não vai precisar colocar dinheiro. Não. Dizendo que ele está ciente que ele vai precisar colocar dinheiro caso dê rombo no fundo. Beleza? Outra coisa, isso se chama exposição a risco de capital, tá, gente? Exposição a risco de capital é exposição a risco de capital mesmo, a risco de você perder o capital investido. Beleza? Esse é o último pontinho aí desse slide. O que aconteceu agora na estrutura? Por que eu falei para vocês, né? Voltando àquela ideia, que o administrador agora, ele não é, vamos dizer assim, o administrador, a gente pode colocar ele, analisando como se fosse uma empresa mesmo, um fundo, assim, tá? O administrador, a gente vai colocar onde ele? Ele seria o conselho de administração. Conselho de administração de uma SA, é aqueles caras que fazem assembleia, junto com os acionistas, que são os cotistas dos fundos, estava fazendo essa analogia. E o gestor agora, o que ele virou? Ele ganhou algumas funçõezinhas que eu vou detalhar elas. O gestor virou CEO do fundo, das classes, né? Ou seja, o Chief Executive Officer. O que é esse cara aqui? Tá? Seriam os presidentes. É o presidente das empresinhas que tem dentro desse fundo master, onde o conselho é o administrador. Então, eles ganharam mais poder, os gestores, para praticar algumas coisas. Que funções são essas? Vamos dar uma olhada. Então, assim, ó, primeiro, o administrador, ele continua sendo responsável legal, ele que registra o fundo na CVM, ele responde por toda a bronca, certo? E ele elabora a divulgação ao mercado, ele tem que cuidar da tesouraria, ou seja, de fato, cuidar da grana que está ali investida, ou seja, fazer essa regulação desse fundo total, né? Ou seja, controlar, processar esses ativos, oferecer as classes, né? Ou seja, oferecer para os gestores que vão gestionar cada uma das classes, né? A escrituração dessas cotas, oferecer isso, ou seja, contratar auditoria independente também, ele que vai contratar uma empresa para dizer que se as classes dos fundos estão fazendo a contabilidade de uma forma correta, né? Se eles estão enquadrados dentro dos riscos das carteiras perante o que a CVM determina, convocar a assembleia e recolher imposto de renda, continua sendo aí as funções do administrador. Já o gestor, ele ganhou o poder de contratar prestadores de serviço. O que é isso? Os gestores vão poder escolher quem que vai distribuir aquele fundo. Tá? Então o gestor, ele é o cara que ele é o presidente daquela classe ali, né? E ele vai fazer o seguinte, ele vai definir o que vai ser feito dentro daquele fundo. É claro, sempre prestando contas para o administrador. Uma coisa interessante que alterou, se liga, antigamente, na 555, apenas o administrador poderia fechar o fundo, né? Fechar o fundo para resgates, não deixar ninguém sair do fundo, caso o mercado esteja com muito estresse,
alguma crise grande, o administrador poderia fechar o fundo para resgates. Agora o gestor também pode. Então é um grande poder, um superpoder aí, que era só do administrador, o gestor em conjunto com o administrador, eles podem decretar isso. Beleza? Então bacana, foi dado ao gestor, delegado ao gestor, ó, isso aqui que é o mais importante, ele pode escolher quem que vai trabalhar ali para vender esse fundo de investimento, essa carteira que ele está gestionando. Lembrando que ele continua fazendo o papel principal do gestor, o que que é? E ele pode contratar terceiros para isso também, é formar a carteira de investimento. De acordo, sim, com certeza, com a política, conforme o que está determinado ali na política do fundo, definido no estatuto e também no regulamento, né? Beleza? Então, ó, ele pode contratar gente para intermediar a compra e venda da carteira de ativos, ele pode contratar, por exemplo, um gestor de uma determinada instituição de investimento, ele pode contratar corretoras para comprar papéis para a carteira daquele fundo. Interessante, né? Então ele pode terceirizar assim, ou seja, de uma certa forma isso aí vai, com certeza, incentivar, estimular o mercado de valores imobiliários, né? Distribuição de cotas, ele pode contratar diversos outros bancos, outras corretoras, outras distribuidoras para fazer a venda daquela classe que ele está trabalhando dentro do fundão master, onde o administrador cuida aqui em cima, né? Então, o nível do administrador e o nível do gestor é as classes aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui e pôr aqui para vocês gravarem bem. Então, nesse fundo, esse é o nível da administração. Aqui que cabe a palavra administrador, ele que vai ficar aqui nessa caixinha. E aqui das classes vai aqui nessa outra. Aqui a gente vai colocar aqui que é a parte do gestor. Gente. Bacana. Vai meter mais a mão na massa. Vai ser o executivo ali de cada classe. Pode ter um gestor para duas classes? Sim, sem problema nenhum, né? Mas ele vai aí trabalhar com cogestão também. Aqui nessa função, olha só, a quinta aqui, ó, cogestão de carteira de ativos, certo? Formador de mercado, conseguir dar um equilíbrio, formar um preço para os ativos de uma determinada classe fechada. Porque classe fechada, o que acontece? Como você não tem entrada, classe fechada é que nem fundo fechado. Então só mudou a nomenclatura. O fundo fechado não tem resgate. Dentro daquela carteira, ele tem que fazer o quê? Girar aquela carteira, fazer ordens de compra e venda, nunca artificiais, senão isso é crime, certo? Ordens de compra e venda para ir formando o preço e a gente ter liquidez dos papéis que estão naquela carteira daquele fundo que é fechado, mas que ao mesmo tempo ele possa formar aquele preço, não seja para marcação, sempre dá um preço justo aí, a marcação ao mercado, que vocês já conhecem tanto, né? Ele pode contratar as agências de classificação de risco, pode contratar consultoria de investimentos, enfim, tá com superpoderes aí, né? Ó, S de superpoderes do gestor, S de superpoderes do gestor, tá? É isso aí, vamos para a próxima lá. Aqui foi dividido taxa de gestão, gente, tá? Ou seja, agora fica muito mais transparente para o investidor. Ele olha lá no lâmina e vê quanto que estou sendo cobrado aqui de taxa de administração, quanto estou sendo cobrado aqui de taxa de gestão, de taxa de distribuição. Cada prestador de serviço vai ter uma taxinha dividida e isso vai ficar a comparabilidade dos custos dos fundos entre um banco A, uma classe renda fixa do fundão do banco A e uma classe renda fixa do fundão do banco B, você vai conseguir comparar muito melhor na hora de ser comercializado aquela classe ou subclasse, você vai conseguir ver essas taxas tudo divididas. Vamos lá. Então, taxa máxima de distribuição de cotas também, que está se referindo a quem vende, né? Faz a comercialização dos fundos aí, né? Taxa de gestão é a taxa que vai para as assets, quem faz a compra e venda e administração, ou seja, comprar e vender os produtos da carteira do fundo de investimentos, tá? Não constitui encargos do fundo, tá? Encargo do fundo são exatamente as despesas ou seja, despesa de luz,
Despesa de água, onde está o escritório, sede do fundo. Despesa das bolachinhas do cafezinho que os operadores lá dentro tomam. Isso são encargos do fundo. Taxa é paga exatamente para remunerar os prestadores de serviço, não é encargo, tá? E aqui também, o que aconteceu? Essa taxa máxima de distribuição de cotas é boa porque se eu tiver uma taxa máxima de distribuição de cotas, eu sou um distribuidor grande de vários fundos, eu posso ter vários prepostos, ou seja, vários representantes comerciais daquele fundo vendendo os fundos. Então eu consigo, nessa taxa máxima, me remunerar e repassar o valor dessa comercialização aí para os prestadores de serviços que estão distribuindo de fato o fundo, né? Então, a comercialização disso. Ativos no exterior agora está ilimitado, gente. Grave isso. Isso aí é importante, tá? Antigamente não, né? Agora, recente, o limite máximo para investimento interior para investimento no exterior, o limite máximo do patrimônio líquido dos fundos de investimento em investimento no exterior para investidores do varejo normais, nós, pobres, réis mortais, era 20%. Para investidores qualificados, são os investidores que têm mais de 1 milhão e assinam um termo, era de 40%. E para só o profissional, que tem mais de 10 milhões, as grandes instituições, poderiam fazer fundos com 100% no exterior, ou a classificação que é para todo mundo, dívida externa. Certo? Beleza. Agora, o que rolou? Posso sim oferecer um fundo de investimento 100% no exterior para quaisquer investidores com algumas regrinhas. Eu vou explicar por que dessas regrinhas aqui. Dá uma olhada. Para dar mais segurança e mais fluidez ao mercado, tá? Que é a lei de liberdade econômica. Então, por isso que a CVM teve que ajustar toda essa resolução dos fundos de investimento, tá? É óbvio, eu tenho que ser transparente. Imagine, eu não posso levar o investidor a erro. Se eu tenho um fundo renda fixa, investimento no exterior, que eu vou poder mandar 100% do dinheiro para o exterior, ofertado isso para uma pessoa que é do varejo, investidor que é mais leigo, eu não posso chegar lá no exterior e comprar, por exemplo, não preservar a tipificação da classe, ou seja, ir lá no exterior e comprar, por exemplo, ações. Não pode, tá? Eu não posso. Então, isso eu tenho que explicar para o investidor quando eu for fazer um fundo de investimento para investidores em geral com 100% lá fora, ou para o qualificado com 100% lá fora. Então, agora pode mandar tudo dinheiro para fora, desde que sigam essas regrinhas aí. São mais regras, mas essas são as mais importantes que eu estou elencando aqui, levantando. O regulamento disponha pormenorizadamente, ou seja, em detalhes, tá? Que palavrão isso aqui, né? Desde que o regulamento ele disponha com detalhes, requintes de crueldade, quais ativos que ele quer comprar no exterior. Então, fundo de renda fixa soberano Portugal. Ele vai comprar papéis emitidos pelo governo de Portugal, certo? Simples assim. E não vai poder fugir da classe que papel de renda fixa, título de crédito. Você já conhece isso também. Quem não conhece, começa a estudar comigo. Outra coisa, ativos com demonstrações financeiras auditadas. O que quer dizer isso? Existe uma regra, todas as CVMs de todos os países do planeta, elas têm como é que se diz? Um acordo, né? Entre elas, que é o IOSCO, ou seja, padrões contábeis que devem estar auditados. Tudo aquilo que é público, gente, tudo aquilo que é divulgado. Então, vai comprar título, uma debênture de uma empresa na França. Essa empresa aí, ela tem que ter uma auditoria, ou seja, para prestar contas lá com a CVM da França, por exemplo. Certo? Óbvio, tem que ser tudo mais transparente e protegendo os investidores, né? Cotas da classe investimento no exterior sejam exclusivamente de responsabilidade limitada. Isso é espetacular, hein? Eu não posso chegar a fazer um fundo de investimento Australian Gold. A gente vai investir em debêntures de quem faz lá o protetor solar na Austrália, por exemplo. Certo? Só que se a Australian Gold quebrar e ficar com um patrimônio líquido negativo,
você não vai se incomodar com isso, ou você não vai investir mais aquilo que você colocou no fundo. O fundo não pode ter o quê? Alavancagem proibida, beleza? Iguais limites de exposição com relação aos ativos nacionais, ou seja, o fundo vai para o exterior, mas ele vai ter que manter os mesmos prazos de carteira. Por exemplo, fundo renda fixa curto prazo Argentina, ele vai ter que mandar lá para o exterior dinheiro, e o que ele comprar lá na Argentina são papéis que eles não podem estourar a carteira, o prazo médio da carteira desses títulos. Está investindo na Argentina, por causa desse sufixo curto prazo CVM, vai ser do mesmo prazo aqui, que é de quanto no máximo? 60 dias. Então é exatamente isso, tem que ser análogo ao que é feito aqui. Se quiser ter investimento exterior, vai ter que fazer a mesma carteirinha lá no exterior, entenderam? E para fechar aqui, a última, tá? Exposição a risco de capital é margem bruta do patrimônio líquido. Isso aqui foi muito interessante também. Foi uma coisa que foi instituída nessa última alteração aqui. O que é margem bruta, gente? Margem bruta é exatamente o que é utilizado para operar derivativos, tá? O que acontece? Margem bruta é uma garantia que você coloca para fazer uma operação de derivativo. E essas margens, exatamente, elas foram definidas para o fundo, os gestores não aloprarem ou seja, comprometerem mais que o patrimônio do fundo para evitar exatamente a alavancagem dentro daquilo que a gente está como instituído, responsabilidade, o quê? Limitada. Mesmo os fundos, prestem atenção, que permitem alavancagem, eles tenham uma cláusula que os cotistas entraram e assinaram do termo de assunção de responsabilidade ilimitada, ou seja, pode ter que cobrir o cotista rombo do fundo? Sim, se ele assinou lá. Mesmo esses fundos que têm alavancagem, eles não vão poder usar a margem, todo o patrimônio líquido do fundo. Dá uma olhada aqui, isso aqui cai, tá? Então, renda fixa apenas 20% do patrimônio líquido, já é bem seguro operar com esse valor aí, tá? É bem seguro, até mesmo porque a renda fixa tem alguns sufixos, eles não permitem alavancagem, certo? Se for só o fundo renda fixa normal, pode existir essa possibilidade aí. Cambial e ações, 40%, que já são um pouco mais arriscadinhos, 40% de margem, ou seja, se vai fazer uma operação derivativa, não vou poder comprometer mais de 40% do fundo. E no máximo, para multimercado, 70% do PL. O professor esqueceu de escrever aqui, mas eu vou escrever a caneta, que esses percentuais são os máximos, tá? Não é mínimo, não. São os máximos, tá? E outra coisinha aqui, ó. O gestor ganhou um outro superpoder aqui, ó. Superpoder do gestor. O que ele ganhou? Omissão de divulgação de ativos que estão numa determinada carteira de uma determinada classe ou subclasse. Por que é feito isso? Porque muitas vezes os gestores eles podem adquirir um papel que o mercado está desconfiado, mas o gestor já fez por exemplo, análise fundamentalista daquela empresa, sabe que a empresa vai ter, ele comprou um título que estava uma classificação de crédito um pouco mais baixa e ele já tem uma expectativa de melhorar essa classificação na próxima troca do rating dessa empresa, certo? E o que vai acontecer? Ele pode comprar esse papel e esconder para que o mercado não fique especulando, dizendo que ele está fazendo caca, exatamente isso. Então, esse poder, ele poder omitir o que tem dentro daquele fundo de investimento, o que aquele fundo está sendo investido naquele fundo, o dinheiro daquele fundo está sendo investido em determinado ativo, ele pode omitir esse ativo para evitar aí especulações no mercado. Isso é muito interessante, tá? Beleza? Para o renda fixa dos sufixos curto prazo, simples e referenciado, é 30 dias que ele pode emitir só, tá? E para demais fundos, ações, multimercado, eles podem omitir por 90 dias. Se quiserem manter aquela carteira omitida, antes dos 90 dias tem que fazer uma solicitação para o CVM, explicando por que precisa de mais 90 dias, e daí
manter até 6 meses omissa os papéis da carteira daquele fundo. Beleza? Mais ou menos é isso. Não alterou a questão de tempo também, tá? Tempo de um fundo que recém-criado, ou uma classe recém-criada dentro de um fundo de investimento já existente, pode existir criações de classes nesses fundos, tá? Não é uma coisa engessada. Um fundo master já existe e vão sendo criadas várias classes. Por isso que facilitou aí o mercado, essa resolução da CVM facilitou o mercado. Tem mais flexibilidade para lidar com esses fundos de investimento. Se houver, não esqueça, se houver uma criação de uma classe, isso sempre cai em exames de certificação. Se houver a criação de uma classe, até 6 meses não precisa divulgar a rentabilidade, só após 6 meses, não esqueça. Então, é isso aí. Viram que não mudou praticamente muita coisa, são pontos aí, detalhezinhos, para você lembrar, aqui tá resolvido, não tem terror, aqui você aprende. Abraço.